Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós daremos início a mais uma aula do cursinho Ideia. E vamos iniciar pela evolução das espécies e taxonomia, certo? E o meu nome é Jordana Marger, então vamos lá. Bom, evolução das espécies. Como a gente sabe, as espécies elas foram evoluindo ao longo dos anos, ao longo do tempo. E com isso foram surgindo muitos ideais, muitas ideias daquelas pessoas que já existiam, né, muito antes de Cristo, sobre como tudo se tornou o que era naquele determinado período. Como aquele sapo era, como aquele ser humano era, como as girafas eram. Então, tudo foi uma grande evolução. E aí surgiu algumas ideias sobre isso. A primeira ideia, a primeira teoria da evolução que surgiu foi justamente o criacionismo. O que era que eles acreditavam? Eles acreditavam que as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies já existentes. Neste caso, não havia nenhum processo evolutivo e as espécies elas são imutáveis. É como se elas surgiram em um determinado dia e elas vão permanecer durante aqueles 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, certo? E essa teoria se relacionava-se muito com questões religiosas, em que eles acreditavam que as coisas eram como tinham que ser. Então, tudo foi criado em 7 dias, né? E as coisas não sofreram, não tinham nenhuma evolução. Era daquele mesmo modo. Porém, alguns cientistas, alguns pesquisadores não acreditavam que era desse certo modo, certo? Eles achavam que tinha alguma coisa por trás, alguma coisa diferente. Então, nós tivemos aí o surgimento das teorias evolucionistas. Essas teorias elas vão propor a evolução das espécies por meio dessa seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. Eram o que eles acreditavam, certo? Inicialmente, nós temos Jean-Baptiste Monnet, né, o Cavaleiro de Lamarck, as suas ideias conhecidas, a sua teoria conhecida como Lamarckismo, e nós temos Charles Darwin, né, conhecido como as suas ideias como a teoria darwinista, né, o darwinismo. E atualmente a teoria mais aceita é o neodarwinismo, que é justamente a teoria sintética da evolução. É como se fosse um aglomerado das ideias de Darwin conjuntamente com a genética, certo? Com estudos da genética. Então vamos lá. O lamarckismo acreditava que as mudanças ambientais iriam provocar uma necessidade de adaptação dos indivíduos, ou seja, que o ambiente ele mexia no indivíduo e aí ele tinha que se adaptar a isso. Uma das ideias principais de Lamarck era a lei do uso e do desuso, ou seja, esse órgão, determinado órgão que fosse utilizado frequentemente sofreria hipertrofia. Caso não fosse utilizado, sofreria atrofia, ou seja, diminuiria. E isso seria repassado para os seus descendentes, que seria a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essas alterações adquiridas por um determinado indivíduo durante a sua vida, elas seriam transmitidas aos seus descendentes. Uma ideia para poder exemplificar isso são essas aqui, as ideias das girafas, que ele mesmo falava, certo? Então, aqui nós temos o quê? Que as girafas ancestrais, elas provavelmente tinham pescoços curtos para alcançar a folhagem das árvores que se alimentavam, elas tinham que esticar o seu pescoço, certo? Então, pelo fato delas esticarem o seu pescoço para alcançar a folhagem das árvores, elas estavam usando aquele órgão demasiadamente, ou seja, iria sofrer aquela famosa hipertrofia que ele falava. Então, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, que as melhores eram as mais altas, né? Essa característica adquirida, né, ela iria transmitir aos seus descendentes. Então, finalmente, o descendente que ele foi adquirindo esse pescoço, né, um pouco maior, ele acabou repassando isso para os próximos, né? Então, pela lei do uso e do desuso e da lei dessas transmissões adquiridas, iria ocorrer essa evolução. Isso era o que Lamarck acreditava. Já Darwin achava isso um pouco mais diferente, não era desse modo. Como era que Darwin se baseava? Darwin, todas as espécies atuais,
elas se originaram a partir de um ancestral comum, de ancestrais comuns, certo? Mas que foram sofrendo modificações ao longo de milhares do ano. Isso seria a seleção natural, certo? E aí nós temos que indivíduos de uma mesma espécie, elas vão apresentar diferenças entre si, que são resultado de variações entre as suas características. Outro ponto da lei dele era que indivíduos com umas características vantajosas a condições do ambiente, elas possuíam mais chances de sobreviver do que aquelas que não apresentam tais características. Indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Então, vamos retornar à ideia das girafas. Então, nós temos aqui Darwin, né? As girafas ancestrais, elas provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis, que era o que falava o primeiro ponto da teoria de Darwin, que indivíduos de uma mesma espécie, elas podem apresentar diferenças entre si. Então, ele acreditava que existiam girafas de pescoços longos e girafas de pescoços curtos, de tamanhos variáveis. E a competição e a seleção natural, por meio do ambiente, iria levar à sobrevivência dos descendentes que fossem mais fortes, ou seja, os que tivessem os pescoços mais longos, uma vez que iriam conseguir alcançar, né, mais alimentos que estavam no topo das árvores, melhor do que as girafas de pescoço curto. Então, isso leva ao segundo ponto, que são indivíduos com características vantajosas, que são aquelas que possuem pescoços longos, elas possuem mais chances de sobreviver do que aquelas que não possuem tais características. Então, ele acreditava que existiam girafas de todos os tipos de pescoço e que as de pescoço mais longo elas iam sobreviver mais, justamente por alcançarem as folhas mais altas e por ter essa gama de opções, enquanto as girafas de pescoços curtos iriam alcançar só as folhas que estivessem mais próximas delas. E aí elas iriam, consequentemente, morrer, né? E, finalmente, apenas as girafas de pescoços longos elas sobreviveram à competição. Portanto, né, pela seleção natural, isso ocorreu essa evolução. Então, ele acreditava nessa seleção natural, em que todos os indivíduos possuem um ancestrais comum, mas que sofrem modificações ao longo desses milhares de anos. E nós temos o neodarwinismo, que a teoria aceita atualmente, que é a teoria sintética da evolução, que surgiu no século XX, onde teve a união dos estudos de Darwin com as descobertas da genética. E aí, cada população apresenta o seu conjunto gênico, né, as suas características gênicas, que podem ser alteradas por fatores evolutivos. Então, os mecanismos de evolução, são esses agentes que vão contribuir para os processos evolutivos, onde eles vão aumentar a variabilidade genética dessa população e eles podem atuar sobre a variabilidade já estabelecida. Então, são esses mecanismos que acabam alterando, né, a evolução ao longo dos anos. E agora, para a nossa segunda parte da aula, nós temos a taxonomia, certo? Na taxonomia, o que é que nós temos? É uma forma de classificar e organizar os seres vivos conforme a sua proximidade e características comuns. Ou seja, nós vamos organizar os tipos de seres vivos, a colocar e agrupar em classes, domínios, reinos, para a gente poder entender melhor como eles são, como eles se organizam. E atualmente isso é orientado também pela teoria sintética, né, da evolução e também das evidências filogenéticas. Então, existem vários seres vivos no mundo e esses diversos seres vivos eles são alocados de acordo com as suas características. Foram criadas as ordens taxonômicas por Linneu, certo? Em 1735, por Carl von Linné, em 1735, e nós temos que essas categorias taxonômicas, elas são o domínio, o reino, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, nós temos o domínio Eucária, reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primates, família Hominidae, gênero Homo e espécie Homo sapiens. Certo? E se a gente fosse classificar a subespécie, seria Homo sapiens sapiens, que seria justamente o que nós somos hoje.
Então, a sua forma de classificação hierárquica foi chamada de sistema natural, sistema naturae. E quais são esses domínios que nós temos hoje em dia? Os domínios que foram divididos, certos organismos, são a eucária, árquea e bactéria. São divididos justamente por conta das suas características, certo? Então, nós temos aqui esse fluxogramazinho, onde nós temos os 6 reinos, certo? Eubactéria, arqueobactéria, protista, plantae, fungo, animalia. E nós temos os domínios da eubactéria pela bactéria, o da arqueobactéria da árquea e o da eucária, né, que é protista, plantae, fungo e animalia. E a gente se encontra no animalia. E todos esses domínios, eles surgiram de um ancestral comum, como eu falei anteriormente. Tudo isso vai se basear na teoria, né, da evolução, sintética da evolução. E a taxonomia, né? Como é que se organiza em relação a esses nomes, a esses termos, como se dá? Nós temos a regra da nomenclatura das espécies. Como é que ocorre? Sempre deve ser em latim e binominal. Por exemplo, Homo sapiens. É um termo duplo, certo? Binomial, e em latim. Sempre tem que ser em latim. Então, nós temos um termo mais genérico e outro termo que é específico. Homo sapiens, por exemplo. O primeiro nome é Homo, que representa o epiteto genérico, né? O gênero da espécie. E ele deve ser sempre grafado e com letra maiúscula, certo? E o segundo nome, que é o sapiens, que é o nome da espécie, que deve ser sempre grafado ou com letra minúscula. Quando não for grafado, ou seja, for sublinhado embaixo, pode estar também em itálico, certo? Então, a taxonomia de como os termos são é desse modo, sempre em latim e binomial. E sempre a gente vai ver o gênero e a espécie. O primeiro termo sendo o gênero e o segundo termo sendo a espécie. Outro ponto muito importante que a gente precisa aprender sobre taxonomia são justamente o cladograma dos táxons. O que são táxons, né? Os táxons são justamente esses grupos de seres vivos, que podem ser uma espécie, um gênero, uma família ou um reino. Esse daqui, por exemplo, é um tipo de cladograma, onde nós temos um ancestral comum, né, para todos eles, um ancestral com uma característica A, por exemplo, e aí nós vamos ter toda essa evolução ao longo do tempo e todas essas outras características, certo? Isso daqui é um exemplo de um cladograma. E aí pode ser de uma espécie, pode ser de um gênero, pode ser de uma família, de um reino, e por aí vai. E o cladograma, ele é para a gente poder entender e compreender melhor como é que se dá essa evolução desse determinado reino, espécie, gênero e etc. Então, é algo para a gente entender visualmente. Como é que a gente pode interpretar um cladograma? Um cladograma ele é composto de ramos e nós, e tem alguns pontos importantes e interessantes entre eles. Vamos lá. O cladograma os ramos do cladograma são justamente essas linhas que se dão, certo, né, na sua estrutura. Então, isso daqui são os ramos do cladograma. E quando a gente fala de nó, são esses pontozinhos, certo, que é visível no cladograma, que é como se fossem pontos de interseção e também como se fossem pontos finais do cladograma, certo? Então, nós temos aqui ramos, certo? Outro ramo, bem aqui, outro ramo, e nós temos os nós. Uma coisa que a gente tem que entender é que o tempo do cladograma, ele é feito, a sua leitura é de baixo para cima, como a gente vê aqui essa seta. Então, a leitura ela é de baixo para cima, ou seja, o que está aqui é mais primitivo, mais antigo, e o que está em cima é o mais atual, certo? Além disso, eles podem estar invertidos ou na horizontal também, mas eles são um pouco mais comuns na vertical. Os táxons terminais, que é justamente esses pontos terminais aqui, eles representam um tempo recente, como eu falei anteriormente. E quando existe uma especiação no cladograma, nós vamos ter uma divisão
com um dos ramos, um nó. Ou seja, esse ponto aqui, que vocês estão vendo, é chamado de cladogênese. Quando a gente vê uma especiação das espécies, uma especiação, ou seja, uma diferenciação daquela espécie, nós temos esse ponto, que é cladogênese, certo? Então, nós temos uma espécie, nós temos um determinado organismo que se diferenciou. Então, isso é chamado de cladogênese. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham ótimos estudos, resolvam as questões da apostilas e não deixem de estudar. Tchau, tchau.